Olá, queridíssimos alunos, estamos aqui mais uma vez, nossos queridos estudantes, para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui para uma aula de artigo de opinião, mais uma aula um pouquinho diferente, porque nós traremos muitas polêmicas para esta aula. E as polêmicas para mobilizar. Eu estou até um pouco emocionado, porque hoje eu não estou com a professora Tayana aqui comigo, eu estou com a figura ilustríssima, convidado especialíssimo da aula, professor Jonas. Olá, boa tarde aí, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu estou aqui para acompanhar o chat aqui, ó. Mauro, muitos já colocando aqui boa tarde, professora Maria, professora Érica aqui, colocando já boa tarde, então todos sejam bem-vindos. Não, mas você não está aqui só para poder conversar no chat não, porque nós temos um papo diferente. Porque como vamos falar de polêmicas, eu estou aqui convidando o professor Jonas para debater comigo os assuntos relevantes e não tão relevantes, assuntos, questões que podem modificar a vida das pessoas ou não tanto. Vamos falar sobre isso ao longo da aula. O tema da aula é polêmica. É jogar na fogueira, né? É colocar a pessoa na fogueira, né? Lenha na fogueira, porque, na verdade, olha, nós estamos no final de dezembro, final do ano letivo, né, que é um ano que vai se estender para o ano que vem. Então, em dezembro, estamos procurando fazer algumas aulas mais leves, um pouco mais tranquilas. Sim, falaremos de artigo de opinião, mas, olha, eu trouxe o professor de matemática para conversar comigo sobre temas aleatórios e falaremos sobre isso ao longo da aula. Quero que vocês participem muito, mas antes, professor Jonas, você poderia ler o objetivo e as habilidades da aula de hoje, que é a tarefa da professora Tayana, que não está aqui hoje. Mim. Sobrou para ti. Ah, beleza. Então, o objetivo da aula, né, é refletir sobre a função do artigo de opinião e relembrar sua estrutura. A habilidade é relacionar em artigos de opinião e anúncios publicitários, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate dos interesses, né? Então aí vamos debater sobre os temas, né? Isso. E existentes na sociedade. E identificar o texto argumentativo. Opa, tô achando aqui. O que faremos hoje? Hoje nós vamos discutir polêmicas do cotidiano. Polêmicas do cotidiano. Entender a estrutura de um artigo de opinião e sua função social e propor a elaboração, ao final da aula, de um artigo de opinião com o tema relevante e atual. Eu trouxe o professor de matemática para conversarmos sobre questões polêmicas. Então, gente, agora vamos lá. O professor Jonas vai ficar aqui, vai conversar comigo, mas antes vamos lá estruturar a aula. O artigo de opinião é a forma como, na sociedade, o texto se organiza para que a pessoa possa expressar de maneira adequada, organizada, o seu ponto de vista. Para tanto, é necessário seguir determinadas regras, determinadas sequências, porque eu vou falar de maneira bem tranquila que uma das formas mais baixas mais baixas não, vou usar um termo meio negativo, umas formas menos eficazes de inteligência, se eu posso dizer assim, é a opinião, porque a opinião é muito fácil ter. É contra, é a favor, é alto, é baixo, é dentro, é fora, gosto, não gosto, difícil é argumentar. Então, eu trouxe o professor Jonas aqui para a gente debater mesmo, debater com vocês. Então, vou propor com ele alguns debates, eu quero que vocês participem conosco, vai ser bem legal. A gente já estava debatendo aqui antes da aula começar. Mas antes disso, eu queria que você respondesse, o professor Jonas está aqui acompanhando as respostas, porque para ter opiniões, é preciso ter opiniões, é preciso criar opiniões, é preciso se posicionar. Então, eu gostaria que vocês respondessem para nós no chat em 1 minuto. Você costuma ter opiniões polêmicas? 1 minuto e a gente volta.
Retornamos aqui. Mauro, antes aí colocando, ó, a professora Isabel colocando aqui o aluno Gilberto. Cadê a professora Tayana, aquela linda? Ah, professora Tayana. Ela está aqui na presença. Digamos que o espírito ela está em dela. espírito, ela está em espírito. Mas a questão é que alguns temas que nós vamos tratar daqui a pouco, a professora Tayana, ela preferiu que o Jonas viesse. Então a gente decidiu como um acordo. Então não foi assim aleatório, né? Então, aguardem. Então, beleza. Respondendo aqui, ó, o aluno Gilberto, inclusive, colocou: sempre quando eu participo do chat aqui nesta aula, sempre que tenho ser legal, o povo acha que sou inconveniente. Aí ele pede desculpas já, comentando que ele falou da professora Tayana aí. Mas, voltando para a pergunta, claro. Sim, né? Muitas aí colocando. As pessoas costumam ser polêmicas. Mas aguarda, né, a questão do debate, de ver como encontrar isso. Então, por exemplo, a professora Vera colocando aqui, sim, que costuma ser polêmica. Professora Sandra, às vezes aí, do aluno Andrei. Vou falar uma coisa para você, desculpa te interromper, Jonas, é assim, geralmente o artigo de opinião surge a partir de uma questão polêmica. Olha, no mundo real, a gente tem vários tipos de polêmicas. Por exemplo, a gente tem partidos políticos, questão de vida, aborto, questão de legalização ou não legalização de... Mas aqui, a gente sabe muito bem que isto é importante, é o artigo de opinião que busca trazer para as pessoas o debate, ler os articulistas, escrever, mas a gente vai ser mais leve. Vai ser mais leve. Então, vou propor para o professor Jonas uma primeira questão polêmica que não vai envolver algo tão pesado, porque estamos em dezembro, quase Natal, né, professor? Então, depende. Tem aí umas que você colocou que sai guerra, né? Sai guerra? Então, uma primeira pergunta para você. Depois, então, beleza. Primeiro eu vou perguntar para o professor Jonas, depois eu pergunto para vocês. Professor Jonas, diga. Polêmica. Feijão. Por cima ou por baixo do arroz? Polêmica. E aí? Feijão tem que ser embaixo do arroz. E eu não sei nem quem é no restaurante que coloca primeiro o arroz e depois o feijão, né? Feijão tem que ser como? Tem que ser embaixo do arroz. Feijão embaixo do arroz? Mas espera aí, mas se o feijão tá mas se o feijão não é um molho, se ele é um molho, então aí o arroz do arroz tem que nadar. Tem que nadar ali no molho junto com o grão, entendeu? Tem que... Você concorda com o professor Jonas ou comigo? Participe conosco em um minuto. Um minuto, vai, participe conosco. Feijão, por cima ou por baixo do arroz? Participe conosco, um minuto, já voltamos. Retornamos aqui, dúvidas aqui. A professora Márcia mandando um abraço. Professora Márcia aí, ó, abraço para você, obrigado por acompanhar a aula. Colocou aqui a professora Ana, ao ladinho do arroz. Do lado do arroz? Olha, meio termo. Ela é de centro. É isso aí. Olha só, em cima e embaixo do arroz. Gente. Suzana colocando por cima, ó. Suzana por cima, Elaine ao lado, Regiane por cima. Cara, tem família que isso dá briga. Isso aí é pesado em alguns lugares. Agora, quer ver briga de verdade? E essa primeira eu vou perguntar para os alunos. Na tela, polêmica. Qual é o melhor anime? Naruto ou Dragon Ball Z? 30 segundos apenas, tá? Já voltamos.
Agora começaram a entender porque eu trouxe o professor Jonas para a aula, né? Então, professor Jonas, eu queria primeiro que você falasse a opinião dos alunos, depois a sua. Beleza. O que é melhor, Dragon Ball ou Naruto? A professora Maria aqui, Naruto, o professor Luiz, Naruto, o aluno Gilberto colocando aqui também a participação relacionada ao Naruto aqui, aluno João, da professora Denise participando, Naruto aqui. A maioria é Naruto. Naruto? Alguns o Dragon Ball. Cara, e você? Naruto ou Dragon Ball Z? Eu sou um pouco mais antigo, né? Então eu prefiro Dragon Ball. Dragon Ball? Por que Dragon Ball? Porque o Dragon Ball, ele tem até uma relação, né, com a questão das esferas, da criança ali. E tem um ritmo, acredito, muito diferente do Naruto. Cara, eu sou bem mais antigo. Eu faria igual a professora que falou, nem em cima nem embaixo, do ladinho. Eu... Cavaleiro do Zodíaco, eu vou no... Não sei, eu falei um absurdo agora? Não sei, Jaspion. Jaspion, também. Quer ver? Polêmica, professor Jonas. Primeiro o aluno, depois o professor Jonas, depois o professor entenda... Sobre esse eu posso falar alguma coisa. Vamos lá então, questão polêmica na tela. Qual é o melhor, Star Wars ou Star Trek? 30 segundos também, já voltamos. Então, professor Jonas, qual a escolha dos alunos? Star Wars ou Star Trek? Eu acho que eles estão desinformados aqui porque eles estão falando Star Wars. Star Wars? Estão colocando aqui o Eles preferem Star Wars? Incrível que pareça. Acho que por conta das séries que estão lançando aí recentemente, os filmes, né? Mas sabe qual é o meu sonho mesmo? É que houvesse um crossover de Star Wars com Star Trek, o Spock em alguma luta com algum Jedi, ia ser muito louco. Não sei em qual mundo isso ia ser legal, né? Eu estou ativando a ira dos haters agora nesse momento, tá? Com certeza. Tá com algum ódio pra cima de mim, professor? Olha, quem fala que não é polêmica, né? Eu ficaria bem decepcionado. Se houvesse isso? Eu ficaria. Não, sendo uma galáxia distante, quem sabe eles não se encontram, sei lá, No né? universo paralelo. Eu tô até pensando nisso. Quer ver? Agora, essa pergunta, eu reconheço total ignorância sobre o assunto. Eu provoquei, claro, como falei de Star Wars, Star Trek e tal, Dragon Ball e tal, mas conheço um pouquinho. Nesse, eu reconheço minha ignorância e eu queria que o professor... Só quero fazer antes, claro. Aqui, ó. Professora Rita, Star Wars, o campeão de bilheteria até hoje, a aluna Bruna... Equivocado, o maior campeão de bilheteria é a Marvel, né? Então tem um filme da Marvel que é a maior bilheteria da história. Só colocando... Olha o espírito nerd efervescente aqui na aula. Então, mas eu trouxe mais nerd ainda, vai ser agora, porque, professor Jonas, qual é o melhor videogame? Melhor console. O melhor console. Melhor console, posso falar? Pode. Melhor console é o Xbox. Se você discorda disso, você nunca jogou o Xbox. Que é isso? Eu não sei. Agora eu não sei, porque eu não entendo de videogame. Me ajudem. Concordam com o professor? Eu ouvi falar que o Play 4 é melhor. Já ouviram falar aqui que o Atari é melhor. Play 4. Na tela, 30 segundos para fazer sua defesa. Qual é o melhor console de videogame? 30 segundos, já voltamos.
Essa daqui eu acho que, Maurão, gerou uma discussão um pouquinho maior aqui. Pessoal brigando aí? Muita polêmica aqui. Então ficou entre Xbox, teve alguns alunos aqui colocando o PlayStation 4. Teve uma professora aqui que colocou, acho que um pouquinho sem noção, colocou Como o assim? Wii. Eu ia Nossa, falar meu isso, eu ia falar Deus do isso. céu. Eu ouvi falar que o Nintendo é melhor. Não. Você não entende. Então, Não rola. reconheço minha ignorância. É, então. o Xbox é melhor, tem a Game Pass, tem várias coisas. Então, não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Por exemplo, Marvel ou DC? Não tem resposta pra essa. Melhor, tem. né? Tem, Qual que é a sim. melhor? Nos quadrinhos ou no cinema? Qualquer lugar. DC. Não tem resposta melhor. DC. Não. Então você não é bem informado. DC. Notem. Agora não, sério. Nós estamos nos posicionando, poucos argumentos aqui, apenas posicionamentos. Questões polêmicas é isso. Agora, buscar os argumentos é outra coisa. E por falar nisso, eu queria que vocês... Vamos sair do campo do geek e ir para algo mais da vida prática da gente, né? 30 segundinhos na tela, olha a pergunta. Questão polêmica, férias, no campo ou na praia? 30 segundos, já voltamos. Essa daqui eu acredito que, vendo as estatísticas aqui, Sim. A maioria aqui que eu encontrei foi campo, mas teve muitos professores colocando praia. Mas teve aluna, por exemplo, a aluna Vitória, da professora Maria aqui colocou praia, mas também teve, por exemplo, a professora Érica colocando campo. Eu acredito que campo ganhou. Então, tem algumas polêmicas do dia a dia que é fácil, é tranquilo para a gente poder desenvolver. Férias, campo, né? Tem a ver com o férias de pessoal qualquer jeito é férias, né? Férias. Mas, por exemplo, quer ver? Você veio das férias, né? Eu acabei de chegar, férias em qualquer lugar, descansar é bacana. Tem uma coisa legal? Não vou propor para vocês esse debate, mas olha uma questão que a gente poderia debater. Trabalhar mais por prazer ou por recompensa financeira? É um debate que você pode levar para aluno, para a escola, né? Porque, nossa, é um negócio que nos pega, né? Você ficar muito rico fazendo aquilo que não gosta ou você fazer muito aquilo que gosta e não ganhar dinheiro algum? Ainda mais os alunos, né, da segunda série estão nesse dilema de escolher uma faculdade e fazer isso. Ano que vem, terceira série. Fazer essa escolha é muito difícil, né? E nós somos professores, nós já escolhemos, já fizemos nossa escolha, né? Então deixa no ar, né? Deixa no ar a nossa escolha. Deixa no ar a nossa escolha. Última polêmica do dia. Esta é brava. Tem a ver com quantidade versus qualidade. Então, primeiro vocês, depois eu pergunto para o professor Jonas. Olha só, na tela. Você prefere uma pizza de R$40 ou 4 pizzas daquelas de R$10? 30 segundos e já voltamos. Como você bem classificou, a questão acho que é a qualidade. Aqui, por exemplo, o professor colocando aqui, professor Josineide aqui, colocando qualidade. Uma pizza aqui, R$40 com qualidade, professor Júlio. Mas teve também, a professora Adilson, uma de 40 também. E um ou outro aqui colocando 4 com 40. Mas a maioria prefere qualidade. Mas olha, uma pizza de R$40 é cara, hein? Você prefere 4 pizzas de R$10? Eu acho que eu ia preferir. Aquele
aquele borrifado de... Borrifado de queijo, né? É, Borrifa o isso queijo por cima. É tal, isso não, mesmo. por favor. Eu vou com dessa vez eu vou com a maioria. Eu prefiro uma de 40, mas bem de vez em quando, porque a gente lembra que a gente escolheu entre dinheiro e valorização. Esquece, vamos lá. Vamos lá então. Gente, olha na tela um esqueminha que eu fiz para vocês sobre a estrutura de um artigo de opinião. Estrutura. Questão polêmica. Por exemplo, uma pizza de 40, 4 de 10, Xbox, Play 4, Marvel ou DC, né? A polêmica. Ou então um debate mais sério, como aqueles que, sei lá, os políticos fazem na academia, na universidade, no dia a dia, que mobilizam pessoas, partidos políticos, a nossa vida. Então tá lá, questão polêmica. Você sabe do que eu estou falando. Aqui nós falamos de questões mais leves. A tese é o seu posicionamento. Por exemplo, eu prefiro uma pizza de R$ 40. O professor Jonas prefere 4 de 10. É o posicionamento de cada um. Ou, por exemplo, eu prefiro a DC. O professor Jonas prefere a Marvel. Eu prefiro Star Trek. Ele prefere Star Wars. É o posicionamento. Viu como é fácil? A gente ficou aqui ao longo de uns 20 minutos só se posicionando. É bem tranquilo. Agora, para sustentar, viabilizar o seu posicionamento, a sua tese, é necessário argumentar. Então, em geral, o que você precisa de um argumento e de outro argumento, para que você feche a questão e convença a pessoa de que você está certo. Não basta você falar que algo é bom para que a pessoa se convença de que é bom. E não basta você tirar também argumento da cartola. Você precisa ler, estudar, você precisa olhar. Por exemplo, eu quando falo para você, olha, é o Nintendo, é o Play, é o Xbox, eu estou falando de ouvir, porque eu não sei nada a respeito, eu não jogo videogame. Sobre animes, eu posso falar um pouquinho. Agora, sobre quadrinhos e cinema, professor Jonas, eu conheço um pouquinho e posso falar que o melhor deixa para lá. Mas mesmo falando que eu entendo e puxando argumentos, falando de filmes, citando obras, sempre há a pessoa que discorda. Então, é necessário que eu tenha vários argumentos. Num artigo de opinião, no mínimo 2. E a conclusão. A conclusão, em geral, amarrando com a tese. Retorna por isto que é melhor, é mais adequado, é conveniente. Ou então feche com uma proposta de intervenção. Por exemplo, quando eu falo que Marvel é melhor que DC, ou DC é melhor que Marvel, seria interessante apontar como a DC faria, uma proposta de intervenção, né, para ser melhor que a Marvel, ou vice-versa. Você solucionaria o problema. Por exemplo, arroz por cima do feijão. Argumento 1, porque na marmita vem assim. Argumento 2, para não sujar o arroz. Com proposta de intervenção, a conclusão. Olha, orientar, educar as pessoas para que elas aprendam. Uma pergunta, Sim, agora claro. é pergunta minha Por mesmo. favor. Eu sempre tive algumas dúvidas relacionadas à questão da argumentação, como você colocou. A argumentação, geralmente, quando você escreve um texto, alguma coisa, Claro. principalmente artigos de opinião, que aí é uma coisa talvez que fuja, mas o argumento tem que só defender ou ele pode, por exemplo, colocar um contraponto? Contra-argumento. Isso é vantajoso ou não? Dá certo? Pode acontecer? Também é polêmico isso, também é polêmico. Mas, olha, vamos lá. Quando a gente fala de artigo de opinião, a gente fala de um texto que ele tem uma proposta social. Então, ele serve para alguma coisa. Não é como um texto da dissertação do Enem, por exemplo, que tem outra estrutura. Segue o mesmo parâmetro para ambos. Então, na dissertação do Enem, não é interessante fazer isso. Tá. Você coloca lá o argumento, outro argumento, e vai encadeando as ideias através de conectivos. Todos os argumentos para defender. Exatamente. Mas nada impede. Por exemplo, há quem diga, grupos organizados querem convencer as pessoas de que o feijão deve ser posto por cima. Aponte quem são esses grupos e aponte os defeitos. E mostre, olha, não é correto colocar por conta disso, disso e disso, e solucione. Nada impede de fazer isso. Ou seja, você está utilizando o argumento do seu opositor para fundamentar o seu. Mas, olha, não adianta só fazer isso. Tem que procurar argumentos que justifiquem. Não adianta só colocar o argumento do outro, se você não rebatê-lo. Eu acho que é isso. Por exemplo, você disse que a Marvel é a mais adequada. Olha, a Marvel é melhor porque, sei lá, tem o filme Vingadores. Beleza. Aí eu coloco, olha, apesar de ter o filme Vingadores, né, não tem o Batman, por exemplo. Mas e se eu fizesse um argumento assim, ó, a Marvel é melhor porque o filme da DC é ruim? Aí não, porque você ruim não é um argumento. Não, o ruim que eu digo é contra-argumentar que o filme foi ruim, etc. Ah, tá. Eu acho que não é um argumento tão bacana, porque assim, você vai desestruturar, você vai falar, olha, o fato do meu ser bom é porque o outro é ruim.
Entendi. Aí a questão é, eu entendi, é bem bacana isso. Vamos ficar bem claro aqui, bem objetivo. Argumentar é você convencer a pessoa de que, no caso do filme, a pessoa deve assistir ao filme da Marvel, ou da DC, ou jogar o videogame A ou B. Você não convence a pessoa a jogar seu videogame falando que o outro é ruim. Você convence falando que o seu é bom. Que o seu ponto de vista. Você pode até apontar os defeitos do outro. Olha, tem esses defeitos. Mas você tem que apontar as qualidades do seu. Por exemplo, a sua cidade é a que você acha que tem que ser visitada, vista, as pessoas têm que morar lá. Você não vai convencer as pessoas a morarem na sua cidade falando os defeitos da cidade vizinha. Você vai convencer as pessoas apontando as qualidades da sua cidade. Você pode até, como o professor disse, elencar, olha, tem cidades que não tem isso. Por exemplo, a vizinha, a outra, aquela outra. A nossa cidade tem. A nossa cidade cuida disso. E aí argumenta, olha, se as outras das demais fizerem isso, elas vão ser cidades melhores, adequadas. Por enquanto é a nossa. Entendi. Certo? Então, fechou? Beleza, fechado. Então vamos lá, mais estrutura? Análise linguística. Então, na tela. Emprego de linguagem adequada ao gênero, ou seja, tem que ser uma linguagem padrão, formal. Atendimento às normas de convenção da escrita, ou seja, não pode usar o erro ortográfico, nós vai, nós veve, não, por favor, na língua padrão, né? No dia a dia tudo bem, aqui a linguagem formal. Utilização de organizadores textuais, ou seja, conjunções, advérbios, locuções, para articular os argumentos entre si. Da seguinte forma, entretanto, contudo, todavia, por isso, assim, deste modo, são os conectivos que nós falamos aqui ao longo do ano inteiro e é bom que a gente utilize. Por quê? Vai dar um encadeamento de ideias. Um parágrafo não vai estar solto do outro, uma oração, um período não vai estar desconexo do outro. Você vai perceber que, dessa forma, um argumento vai estar encadeando ao outro. Dica. Procure na internet listas de conectivos. Eles vão ajudar bastante. Aí você vai ver que fica muito mais fácil organizar seu texto a partir deles e, claro, de muita leitura de ideias. Entretanto, contudo, todavia, por isso, deste modo, assim, existe o para concluir, para introduzir novas ideias. Vai lá. Lista de conectivos. Anota aí. Mais, na tela. Elementos estruturais ainda. Posicionar-se claramente frente à questão polêmica, ou seja, evitar ser confuso, tem que opinar. Igual, por exemplo, feijão por cima ou por baixo? Ah, do ladinho. Não, a ideia é por cima ou por baixo, então você está fugindo do assunto. Os argumentos devem estar desenvolvidos para a defesa do seu ponto de vista, ou seja, não adianta você começar a falar de outras coisas, né? Você tem que falar do que você se propõe a falar. Se for para falar de feijão com arroz, por cima ou por baixo, você não pode começar a falar de risole, de coxinha, não pode começar a falar de feijoada. Mas feijoada é tão bom, vou decidir falar de feijoada. Mas o debate aqui é sobre feijão por cima do arroz. Então vou falar só de arroz. E o feijão, cadê? Ou seja, a ideia é não fuja do assunto. Concluir o texto retomando o posicionamento assumido na tese, ou seja, como é que você fecha o texto? Um jeito bom é uma proposta de intervenção. Uma outra forma adequada é você retornar ao que você falou no começo. Você tem que fechar a ideia. Por isto que Xbox, por isto que Play 4, por isso que... Foi tanta polêmica que a gente falou Star Trek, Star Wars, né, dessa forma. E se atente também ao gênero, que é um artigo de opinião, dissertação, narrativo, tal. No caso, narrativo, eu estou falando se você falar de outras coisas, né? Quando você está falando de um artigo de opinião, é um gênero, é uma argumentação. Então, é dissertativo. Então, você tem que se ater a esse gênero. Se você começar a contar uma historinha no meio, você vai estar falando de uma narração. Começar a descrever, vai estar descrevendo. A ideia é que você faça o quê? Opine. O público-alvo não tem que ser um texto tão complicado, não pode ser um texto em que você se direcione a uma criança, não tem que ser um texto que se direcione também a um acadêmico de alta graduação, tem que ser o público-alvo tem que ser todos, né? O lugar onde vai circular num jornal, na internet, tem que se ater a isso também. E a posição social do autor, ou seja, o seu texto revela se você teve mais, menos formação, de onde você vem. Tá? Então, tome cuidado para isso. Tudo isso no São Paulo Faz Escola, caderno da segunda série do volume 2. Você encontra lá todas essas dicas de maneira bem organizadinha, tá certo? E agora,
para deixar bem organizado nossa conversa e fechar bonitinho a nossa fala sobre artigo de opinião, vamos fazer um jogo de mito ou verdade, verdadeiro ou falso, sobre artigo de opinião, e depois vamos colocar uma proposta de artigo para você desenvolver e trazer para a gente. Então vamos lá. Vou propor para vocês e vocês voltem para nós com falso ou verdadeiro. Vamos no começo dar um tempinho a mais, depois vamos diminuindo o tempo para poder, né, otimizar um pouquinho. Nessa primeira, respire um pouco, eu respirarei um pouco, falei pra caramba, né? E na tela, 1 minutinho para você responder. Falso ou verdadeiro? Em um artigo de opinião, eu posso utilizar opiniões do senso comum. Falso ou verdadeiro? 1 minuto, já voltamos. Retornamos aqui. Muitos aqui colocando como falso, mas eu encontrei alguns verdadeiros. Então meio que ficou, talvez, aqui dividido. Olha, eu vejo que a maioria colocou falso, mas comum. muitos colocou verdadeiro. Jonas, senso comum é aquela opinião, um professor meu dizia que é a opinião do preguiçoso. É assim, falam por aí, então assumir aquilo para mim. Ou genérico. Seja, ser genérico. Olha, ouvi dizer que é assim, então é assim. Não, você não pode utilizar isso. Num artigo de opinião, a ideia é você pesquisar, você, sei lá, citar um estudioso no assunto, um especialista em feijão, um especialista em arroz, sei lá. Tem, cozinheiros, chefes de cozinha, eles são especialistas, eles podem te orientar. O próprio paladar, né? Nós dois que cozinhamos, né? Nós claro. Então, nós somos experts. Expertos em cozinha, a gente pode falar a respeito. Aí eu acredito que, exatamente, por ser especialista em cozinha, eu tenho certeza absoluta que o feijão é por cima do arroz. Não, eu como especialista, eu tenho certeza que é por baixo. E como especialista em quadrinhos, eu tenho certeza absoluta que DC é melhor. Eu como especialista, eu acredito que é a Marvel. E aí a gente vai ficar nessa... Vamos lá. Senso comum, a gente não pode usar. A gente tem que usar o quê? Especialistas, pesquisas, livros, opiniões fundamentadas, tá certo? Vamos lá, então. Agora, 30 segundinhos, bem rapidinho. Falso ou verdadeiro? Um artigo de opinião é um gênero narrativo? Sim ou não? Falso ou verdadeiro? 30 segundos, já voltamos. Tornamos aqui, então colocar assim, ó, até referente ao que a gente estava comentando antes, professora Isabel, do aluno Gilberto, mas se a minha opinião for igual a dos outros, não posso? Opa, isso é importante. Gente, ter a opinião que todo mundo tem não é senso comum. Senso comum é fundamentar essa opinião a partir do disque-disque. Por exemplo, eu ouvi a tia daquele aplicativo verde com telefoninho falou, então é senso comum. Eu vi num programa de fofoca, é senso comum. Olha, eu aprendi aonde? Pela vida, é senso comum. Ter a opinião da maioria não tem problema. O senso comum não é ter a opinião que todos têm. Seguir o senso comum é você fundamentar a sua opinião a partir disso, sem pesquisa.
certo? E é falso a questão do artigo de opinião ser um gênero narrativo. Foi que a maioria colocou aqui. Sim, é falso. dissertativo. Vamos lá então, sem dar tempo agora. Sem Vamos dar ver tempo? Sem dar tempo, você Tá bom. participa aí. Falso ou verdadeiro na tela. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, pede que os candidatos escrevam um artigo de opinião em sua redação. Falso ou verdadeiro, um artigo de opinião no Enem. Falso ou verdadeiro? Aqui então, já subiu o falso. E o professor falso. Elaine colocando falso. Exatamente, é Falsão falso. aqui, É o aluno falso, Gilberto. porque o Gilberto sempre participa conosco. Abraço, Gilberto. Olha só, o Enem pede um texto dissertativo argumentativo. Um artigo de opinião é um pouco diferente. O artigo de opinião serve a um propósito social. No Enem, a única função daquele texto é para avaliar. Saber se você escreve bem. No artigo de opinião é o debate, certo? Tem uma aula muito bacana sobre isso na 3ª série, no começo do ano. A professora Tayana falou sobre isso no comecinho do ano. Vale a pena dar uma olhadinha. Falso ou verdadeiro? Um dos critérios de avaliação de redação do Enem é a proposta de intervenção, é a solução do problema. E aí, o pessoal respondendo falso ou verdadeiro, um dos critérios de avaliação da redação do Enem é a proposta de intervenção. Enquanto o pessoal responde, pós-intervenção é a solução do problema, ou seja, você tem que fazer o texto e solucionar o problema proposto no debate. Verdadeiro. Exatamente, vale 200 pontos, ou seja, 200 pontos é importante, ou seja, se você fizer a redação do Enem e não colocar para intervenção, você vai perder, no máximo, se você for perfeito, tirar 800, né? Acredito que é boa pontuação 200, né? Tem mais 200. Falso ou verdadeiro? Toda opinião é válida e deve ser divulgada. Toda opinião é válida e deve ser dita e divulgada. Falso ou verdadeiro? E aí, o pessoal está participando conosco. Essa afirmação é falsa ou é verdadeira? Já está começando a subir aqui colocando falso. Olha, gente, vou falar isso também com muito cuidado e com muito respeito. Você tem direito a ter qualquer opinião, mas na hora que você escreve e diz, algumas opiniões são crime, preconceito, discriminação, então tome cuidado com isso. Ah, eu sou livre. É sim, mas você não é livre para cometer crimes. E quando interferir no ir e vir. Por isso, no Enem, tem uma questão que gerou um debate há uns 2 anos sobre o seguinte aspecto. Olha, o Enem fala, não pode ir contra os direitos humanos. Inclusive, a professora Rita colocou isso aqui, ó, desde que respeite os direitos humanos. Exatamente, porque assim, mas eu quero falar o que eu quiser. Gente, você nunca vai ter um professor validando uma nota numa prova ou num trabalho seu, você sendo preconceituoso. Então, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele discorda de você, é porque ser preconceituoso é crime. Ponto. É isto, tá? Você pode ter qualquer opinião, mas dizer e divulgar isto, se for preconceito contra os direitos humanos, é crime. E não é minha opinião isso é um fato. Tá? Agora vamos lá, gente, um tema para vocês desenvolverem na tela, a proposta para vocês. Tá? Questão polêmica é: como desenvolver o hábito de leitura dos jovens brasileiros? Isso é polêmico? Porque eu vou polemizar aqui agora. O brasileiro jovem não lê. Opa, concorda comigo, professor Jonas? Não vou emitir opinião. Então tá aí. Não quero me comprometer. Ou seja, estou polemizando, o jovem brasileiro não lê. Então, para vocês, desenvolvam esse tema que está na tela agora. Dá um print, copia. Como desenvolver o hábito de leitura nos jovens brasileiros? Então, você vai fazer o quê? Assuma o papel de um articulista para escrever um artigo de opinião posicionando-se a respeito da questão polêmica. Como desenvolver o hábito de leitura nos jovens brasileiros, da leitura nos jovens brasileiros. Seu texto poderá ser publicado em um blog, compartilhado via redes sociais, com o objetivo de promover reflexões sobre os temas tratados, oferecendo conteúdo diversificado, gratuito e relevante para os seus leitores. Gente, lembrando que a gente brincou aqui com temas polêmicos, mas na vida real, voltando, esse tema é muito mais relevante, leitura, né, professor Jonas, do que o que a gente falou aqui. Claro, só que a gente sabe que no mundo geek, no mundo das redes sociais, isso que a gente falou aqui agora, de fato, são polêmicas. Ninguém concorda qual é o melhor console, né, professor? Não, tem muita discussão, a gente nunca vai chegar num consenso, digamos assim, qual que é um melhor ou outro. A gente vai ter algumas opiniões, né? Exato. E para você fundamental, é preciso que a gente leia mais, estude mais e, principalmente, respeite a opinião do outro e escute. Porque, gente, quando a gente está cheio de razão, alguma coisa está errada. A gente tem que aprender muito. A gente vai aprendendo. A artigo de opinião serve para isso. Para a gente aprender com o outro, escutar o outro, ler e, olha, e mudar de opinião. Para que orgulho, cara? Se você
viu que, olha, o outro é melhor, sabe? Cara, aprendi, mudei, agora eu não quero mais Marvel, eu quero DC. Isso é verdade. Então, Sempre é bom mudar de opinião às vezes, né? claro, ver pelo outro lado. Gente, essa foi a aula de hoje. Não se esqueça de avaliar a nossa aula, diga o que você achou, diga o que você pensou. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Digam o que você achou da participação do professor Jonas na aula de hoje. Professor Jonas, muito obrigado. Obrigado, eu espero ter substituído bem a professora Tayana aí. Eu não tenho os cabelos lindos que ela possui, mas aí, quem sabe, numas próximas eu estarei, beleza? Brilhantou a nossa aula, professor Jonas. Valeu, muito obrigado. Gente, um abraço, até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Jonas.